Fala galera, seja bem-vindo à nossa aula. Vamos lá. Vamos fazer a correção das atividades. Aí eu trouxe novos exercícios para vocês, que é exatamente isso onde eu queria chegar, tá certo? Resolva as expressões trigonométricas. A seguir, logo a gente vai aprender a resolver de um por um. Parece assustar, né, a gente com essas expressões enormes aí, mas vocês vão ver que é de boa, tá? É só fazendo de um por um, mas antes disso vocês precisam aprender a base aqui de trigonometria bem direitinho, senão não vai conseguir fazer aquelas expressões, tá certo? Então vamos lá. Eu havia feito a A, né? A e A, eu acho que foi a e a C, salvo não me engano. Exatamente isso. Vamos continuar aqui na B. Secante de 4π sobre 4, tá certo? Primeiro de tudo, turma, não trabalho com radiano, trabalho com graus. Como é que eu transformo de radianos para grau? Multiplico por 180 e divido por π. Ó. Corta. 4 dividido por 180 é 45. 5 vezes 45 dá 225 graus, tá certo? Então ficou o quê? Secante de 225 graus. É exatamente isso que eu quero? Não, né? Eu quero o valor. Aí o que eu vou fazer? Eu sei que secante é 1 dividido por quê? Olha a terceira letrinha. É um S ou um C? Um C. Então é 1 sobre cosseno de 225. Então minha missão é encontrar o quê? O cosseno de 225. Primeiro passo, redução. Para reduzir, eu vou no meu ciclo trigonométrico. Aí eu vou olhar, sinal está positivo? Tá, então vai crescendo para cima. Cresce por cima, né? Então 0, 90, 180, 270 e 360. Beleza? Então vem aqui, ó. 225 está onde? Está aqui, ó. 2, 2, 5. Vou reduzir ele para o primeiro quadrante. O que eu vou fazer? Como ele está no terceiro quadrante, então ele vai ser o que? 180 mais alfa, né? Ó, utilizando essa formulazinha. E vou igualar a 225. Então 225 menos 180, 225 menos 180 vai dar exatamente 45 graus, tá? Então vou apagando aqui, ó. É só fazer a regrinha aqui que eu passei para vocês, né? Então, 225 menos 180 vai dar o quê? 45. Beleza? Então, pronto. Já fiz a redução. Já sei que o ângulo 225 é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de 45 graus. Certo? Agora eu vou ver o que? O sinal. É positivo ou é negativo? Vamos analisar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre cosseno de 45 graus. Aí eu vou analisar o sinal que vem aqui, ó. Aí eu vou ao estudo do sinal, o Sé, o Tá e o Có. 12, 13, 14. Eu estou falando de quem? Do cosseno. O cosseno ele é positivo no 1 e no 4. Positivo no 1 e no 4. E negativo aqui e aqui. Turma, o 225 está em qual quadrante? No terceiro. No terceiro é negativo, então aqui é menos. Entendeu o esquema aí? Então o que eu vou fazer agora? A resposta vai ser 1 sobre menos cosseno de 45. Então vai ser 1 menos cosseno de 45 e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Não é isso? O que eu vou fazer? Repete o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso aqui vai dar menos 2 sobre raiz de 2. Tá certo? Pode ficar assim? Não, né? Não pode ficar assim. O que eu vou fazer? Ó? Vou multiplicar aqui para organizar. Vai ficar menos 2 sobre raiz de 2. Pronto, eu vou apagar aqui. Ficou exatamente isso. Pode ficar assim? Não. O que eu vou fazer? Racionalizar. Raiz de 2 em cima. O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então vai ficar ó, menos 2 raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 4 é 2. Corta. Então dá menos raiz de 2. Tá certo? Então ficou menos raiz de 2. Resposta: menos raiz de 2. Menos raiz de 2 é a resposta da letra B de bola. Tá certo? Não esqueça do menos. Vamos continuar. A C eu fiz, né? Com vocês. Vamos para a letra D. Vocês veem que é só um passo a passo aí, né? Vamos lá. Cossecante. Então vamos colocar aqui, ó. D cossecante de 8π
sobre 3. O que eu vou fazer? Transformar em radiano. Então, vai ficar 8π sobre 3 vezes 180 dividido por π. Corta, 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 dá 60. 8 vezes 60 dá 48, então deu 480. Pode ficar assim? Não, né? A gente vai fazer o quê? A redução. Então, eu sei que cossecante de 8π sobre 3 é a mesma coisa que cossecante de 480 graus. O que eu vou fazer? A redução. Professor, mas ele é maior do que 360. Não tem problema. Vou dividir por 360. Lembra disso. Quando é maior do que 360, faz a divisão. O resto aqui vai me dizer onde ele parou. Então, 0. Toma emprestado aqui, fica 18. Opa, nem precisa, né? Então, 8 menos 6 dá 2, né? Então, ficou o quê? 120. 120 graus, ou seja, deixa eu colocar aqui, né? Ou seja, ele vai dar uma volta e parar onde? No 120 graus. 120 graus está aqui, ó, 120 graus. Vou reduzir ele, ó, já é batido, né, o 120. É a mesma coisa de 60 graus. Então, o cossecante de 480, ele é a mesma coisa. Cossecante de 480 é a mesma coisa que cossecante de 120. Só que reduzindo 120 é a mesma coisa que o quê? Cossecante de 60. Positivo ou negativo? Bora ver, né? Antes disso, o que é cossecante? Cossecante, ó, é 1 sobre seno. Então, vai ficar assim, 1 sobre seno de 60. Aí, vamos analisar o sinalzinho aqui que vem acompanhado. Como é seno, né? O seno de 120 vai estar aqui, ó. Có. 12, 13, 14. Como, ó, quando se falar em cossecante, é a mesma coisa que o seno. Quando se falar em secante, é a mesma coisa da tabelinha do seno, do cosseno. E quando se falar em cotangente, é a mesma coisa da tabelinha da tangente, que é o estudo do sinal, tá certo? Então, por exemplo, ó, cossecante de 120 graus. Professor, qual é o sinal? Aí você ia lá na tabela de quem? Do seno. Aí o seno de 120. O seno de 120 está em qual quadrante? Está no segundo. No segundo quadrante, ele é positivo no primeiro e no segundo. E negativo no terceiro e no quarto. Então, cossecante de 120 é positivo. Então, se cossecante de 120 é positivo, quando eu reduzir para cossecante de 60, também é positivo, que é a mesma coisa que 1 sobre seno, que também é positivo, não é isso? Percebeu aí que é só entender aqui a tabelazinha? Então, 1 sobre 160, 160 raiz 3 sobre 2, repete o primeiro vezes o inverso do segundo, pode ficar raiz de 3 embaixo? Não. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Fica 2 raiz de 3 sobre 3, tá certo? Se ficou cortado, vou colocar aqui, ó. Então, fica assim, ó, 2 sobre raiz de 3, tá certo? Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. 2 raiz de 3, 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3, tá certo? Então, tá aí a resposta, 2 raiz de 3 sobre 3. Vamos seguindo. Agora eu tenho um cotangente de 240. Letra E, cotangente de 240. Então, turma, vocês precisam pegar essa base, tá certo? Essa base aqui, porque senão, nas expressões trigonométricas, vocês não vão conseguir desenrolar, se não tiver essa base aqui, tá certo? Aqui, ó, é exatamente isto que a gente vai fazer lá nas expressões trigonométricas. Ele vai dar um monte de expressões trigonométricas e a gente vai resolver de um por um. E depois que a gente resolver encontrar o resultado final, aí a gente vai fazer as operações, soma, subtração, divisão, entendeu? Então, exatamente a gente está resolvendo as expressões trigonométricas, só de forma isolada, que é o que a gente vai fazer nesses exemplos. Por exemplo, 130 mais secante de 60 dividido por cotangente de 45. A gente vai resolver de um por um. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Aí o resultado final a gente vai somar e dividir. Tá entendendo? O esquema é esse. Ó. Vamos voltar. Cotangente de 240. Primeiro, cotangente é o inverso da tangente. Então, eu quero a tangente de 240. Professor, eu não sei. Não tem problema. Vai lá no círculo trigonométrico e localiza o 240. 240 está aqui, ó.
reduz ele. Se eu reduzir, ó, vai dar quanto? 60. Ah, professor, como é que você fez? 180 mais alfa igual a 240. Joga para lá, vai dar o quê? 60 graus, não é isso? Então, beleza. Então, vai ficar 1 sobre tangente de 60 graus. Positivo ou negativo? O sinalzinho que vem aqui. Vamos ver. Como é que eu sei? No CE, no TAI e no CO. 12, 13, 14. Positivo, positivo. Oh, a tangente é positiva onde? No 1 e no 3, né? No 1 e no 3. Negativo aqui. Ora, 240 está em qual quadrante? No terceiro. Então, no terceiro é positivo. Então, vai ficar 1 sobre tangente 60. Tangente 60 é raiz de 3. Lembra que a tangente é diferente? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, vai ficar racionalizando raiz de 3 em cima. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre raiz de 3, tá certo? Racionalizar, bora fazer. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então, fica raiz de 3, 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3. Então, tá aí feito a letra E. E, por fim, letra F, né? Então, vamos lá. Respira e continua. Agora, eu tenho menos 7π sobre 6. Olha aí, ó, o sinal de menos. Primeiro passo, ó, o que eu vou fazer? Transformar radiano em graus. Como é que eu faço? De novo, receita de bolo, 180 dividido por π. Corta, 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 dá 30. Então, ficou o quê? 210. Então, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular agora o quê? A cotangente de menos 210. Que tem um sinalzinho, né? Menos 210. Tá beleza? O que eu vou fazer? Cotangente é 1 sobre a tangente. 1 sobre a tangente de quanto? 1 sobre a tangente de quanto? De menos 210. Tá certo? Então, vamos lá. Lá no ciclo trigonométrico aqui, ó. Turma, quando tem um sinalzinho de menos, quer dizer que ele está andando por cima ou por baixo? Por baixo. Então, beleza. Então, vamos de novo. Ele vai andar por baixo. O que quer dizer andar por baixo? Que vai crescendo assim, ó. 0,90, 180, 270 e 360. Tá certo? Aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Vamos localizar o 270. 270 vai estar aqui, ó. 210. 210 vai estar aqui, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou reduzir ele para o quadrante aqui, né? Para tornar um ângulo de 30, 60 ou 45. Como é que eu faço? 180 menos alfa igual a 210. Joga para lá. Ou 180 mais alfa, que já muda, né? 180 mais alfa. Então, jogando para lá vai dar o quê? 30 graus, né? 30 graus. Beleza. 30 graus. Então, é só você perceber assim, falta quanto para chegar em 180 ou falta quanto que passou de 180, beleza? Então, é exatamente isso, ó. Então, ficou o quê? 30 graus, que é exatamente 180 mais 30 dá o 210, tá certo? Então, eu vou ter o quê? 1 sobre tangente de menos 30 graus, tá certo? Aí, vamos analisar o sinalzinho aqui. Qual o sinal que vai vir aqui? Vamos lá. Setaco. 12, 13, 14. A tangente é positivo no 1 e no 3. É positivo no 1 e no 3. Negativa aqui, no 2 e no 4. 210 está onde? No 2. Porque ela está andando, ó, nesse sentido, no sentido horário. Está andando por baixo, né? Então é negativo. Ou seja, vai ser 1 menos tangente de 30. Tá certo? E tangente de 30, então vou colocar aqui, ó. Então vai ficar 1 menos tangente de 30. Só que tangente de 30 graus, quanto é que vale? Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, ó. E vou resolver as continhas aí com vocês, ó. Então, o que eu tenho? 1 sobre menos raiz de 3 sobre 3. Repete o primeiro vezes o inverso do segundo, né? Então, vai ficar 3 sobre menos raiz de 3. Racionaliza aí. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo.
Então, fica 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Então, ficou menos... 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3, né? Corta, corta. Então, ficou menos raiz de 3. Tranquilo? Menos raiz de 3. Cuidado, que o menos aqui não pode ficar embaixo. Aí ele sobe e vem para cá. Tá certo? Então, só ratificando aqui novamente, só falando, né? O que eu tenho? Encontrei esse carinha, reduzi, ficou 210. Depois, joguei lá no sítio trigonométrico, reduzi, virou quanto? 30. Tá certo? Qual é o sinal que vem aqui, professor? Vai no sé, no tá e no có. A tangente no segundo quadrante é negativa, logo fica menos, tangente de 30. Só que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, joguei para cá, repete o primeiro, que é 1, vezes o inverso do segundo, ou seja, o 3 sobe e o raiz de 3 desce. Sempre quando tiver isso aí, ó, vai racionalizar, tá, turma? Como é que eu racionalizo? Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. 3 vezes 3 é 9 e raiz de 9 é 3. Corta 3 com 3, fica só o raiz de 3 em cima. E o menos, aqui ó, que está embaixo, o menos não pode ficar embaixo, ele fica lá em cima, tá certo? Menos raiz de 3. Beleza? Então tá aí, finalizamos todas as questões, tá? Vai ficar para vocês de atividade A, B, C, D. E eu quero ver se realmente vocês já estão preparados aí para resolver equações, as expressões trigonométricas. Dica para vocês. Dica. Qual é a dica? Vocês vão resolver. Quanto equivale de 1 por 1, tá, turma? Chama aqui 1, chama aqui 2 e chama aqui 3. Pronto. Por exemplo, 100 de 30, eu sei que 100 de 30 vale o quê? 1 meio. Aí vocês vão somar com secante, secante de 60. Secante de 60 é 1 sobre cosseno de 60. Aí vocês vão encontrar esse resultado, depois somar com o meio. Aí vocês vão encontrar cotangente de 45. Ora, cotangente de 45 é 1 sobre a tangente de 45. Só que a tangente de 45 é 1, então a resposta aqui embaixo é 1. Então o desafio é só encontrar o quê? 1 sobre cosseno de 60. E cosseno de 60, eu vou lá na minha tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, vale 1 meio. Né? Então vai ficar 1 meio mais 1 sobre 1 meio dividido por 1. Repete o primeiro vezes o inverso do segundo. 1 meio mais 2 dá o quê? Vai dar 5 meios. Então, resposta 5 meios, tá? Vocês veem que eu fiz bem rápido, porque eu já sei alguns de código salteado. Mas vocês vão fazendo de 1 por 1. 1 por 1. Aqui, 1, pam. Aí, no final, vai fazendo só as expressões trigonométricas. E vai aumentando o nível, tá? Vai aumentando aqui o nível. E aí, quero ver se realmente vocês já estão prontos para resolver expressões trigonométricas, tá certo? Próxima aula faremos a correção de 1 por 1. E aí eu quero ver se realmente vocês conseguem. Então, copie o exercício, tá? E responda. Ao terminar, vocês vão enviar a foto aqui no Google Sala de Aula. Eu fico aguardando vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.